Olá, seja muito bem-vindo ao Bíblia Espada Forjada. E hoje estamos começando mais um vídeo. Vamos falar sobre a Bíblia de Estudo Reformadores. Como para quem acompanha o canal, eu li o Novo Testamento nela, então eu posso fazer alguns comentários mais detalhados. A primeira coisa que eu queria comentar é essa caixinha dela, tá vendo como que é frágil? Isso aqui é feito só de ficar com a Bíblia apoiada em cima dela. Então assim, não digamos que é uma luva que vai proteger alguma coisa que na realidade vai proteger quase nada. Mas vem nela, é interessante. E eu queria fazer alguns comentários rápidos sobre ela, sem muitos detalhes. Existem outros canais que você pode olhar de forma mais profunda. Eu vou falar aqui o que eu achei essencial para focar, para poder falar dela. Aqui no caso tem os reformadores e é em cima disso que ela vai trabalhar os comentários. E como não dizer que os comentários é profundos é impossível, porque tem João Calvino, Martinho Lutero, Jacó Armínio e Zwingli e Jonathan Edwards e William Tyndale. São comentários interessantes da Bíblia. Então, assim, são comentários deles colocados nela. Eu mostrei as fotos, é uma Bíblia muito bonita. A princípio, quando eu comprei ela, vou tocar algumas aqui do meu lado, mas eu vou mostrar. Elas vinham, as Bíblias hoje estão vindo assim, né? Mais tranquila, menos detalhes. Mas, por exemplo, você pega John Wesley, ela é muito bonita a capa e tal. O Max Lucado, que a gente tem trabalhado aqui no canal. Ela tá vindo mais colorida, fica muito bonito. Então, assim, eu achei que estava muito carregada, achei que ia ficar feio sem pegar ela em mãos. Não quer dizer que eu me enganei. Então foi lida ela no Novo Testamento. Alguns desgastes na tinta, vou tentar passar. Tá vendo? Um pouquinho, mas nada assim significativo, diferente da Max Lucado, que é só você pôr a mão, a tinta sai, ela tem uma profundidade que vai conservar a tinta. É normal nessas partes que o polegar, a impressão digital, ela pega mais profundo. Então por isso ela dá um, aqui eu acho que deu para ver bem, ó, dá um desgaste. Coisa à toa, nada assim muito significativo. Então ela aqui depois de lida, provável quase um mês aí que eu passei por umas turbulências, dengue e outras coisas mais. Tá, então a gente vamos abrir. Como todas as outras bíblias, essas folhas aqui sempre estragam de início. Isso é normal também, tá? Não tem como você evitar. Mesmo que você tenha muito cuidado e tal, mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso. Então ela tem esse início, né? Típico das bíblias hoje em dia. A gente pode falar com mais detalhe, mas eu não vou aprofundar tanto. Esse esconchentinho aqui é bonito, tem no meio dela, a gente vai estar mostrando. A única King James com texto original 16:11. E eu acho que isso é uma coisa que salva muito a BV Books, pelo fato de ela ter a profundidade da King James e o texto da King James. Então, assim, a BV Books trabalhou em cima disso. Esse sistema de QR Code é legal, já sai na plataforma, não é do YouTube, tá? Mas é interessante. Essa Bíblia possui a cor preta, marrom, branco e caramelo, tá? Ela é bonita, mais uma vez a editora BV Books. Eu achei essa capa muito bonita, caramelo também é diferente. Tá? Entramos no texto, página de início. Pode ver que eu não estou dando tanto detalhes assim, porque esse aqui não é o foco, a gente vai falar dela de outra maneira, talvez diferente dos outros vídeos que você veja. Ela é interessante, ela mostrar os autores, e Martinho Lutero, Nicolau de Lira, Teodoro, Zwingli, Pedro Marty, Orígenes. Eu estou passando rápido, como eu disse, não é o foco a gente ficar dando tanto detalhe, conforme eu faço em outros vídeos. Então, assim, por exemplo, você vai chegar o QR Code, ó, assista o filme A História da Bíblia em inglês. Aí você põe o QR Code e já vai abrir na plataforma. E teve um tempo até que ela foi censurada, para quem acompanha o canal, tá? E é interessante nesse aspecto e é bem moderno, eu achei fabuloso. Então, assim, você consegue um complemento histórico aí, como foi escrito aqui em King James e outras coisas mais, falando sobre perseguição e outros detalhes. Aqui então tudo bem, as letras são grandes, normais. Tem umas gravuras no meio dela, o que também é interessante, vou estar dando uma pulada. É sempre bom quando você compra uma Bíblia de estudo ver o início, tá? Ler tudo
para você poder trabalhar na obra inteira, saber do que se trata, como ela funciona, tá certo? Olha lá, acessa 2 partes da história do texto sagrado, no QR Code acima. Tá? Então isso aí foi bem interessante. Assim conforme já tem Bíblias hoje, que você, por exemplo, consegue fazer devocional 365 dias. Você aponta para o QR Code, você já cai no texto que ela vai te passar para você estudar, para ler a Bíblia em um ano. E, além disso, você pode ouvir em áudio. Ela é dividida, por exemplo, de manhã, de tarde. Hoje tem muito equipamento aí que nos ajuda na tecnologia, assim como as Bíblias estão caminhando para isso. É fabuloso. Lembrando, na época da fita cassete, para quem conheceu e quem não conhece não vai saber o que é fita cassete, mas pode pesquisar aí. Uma vez eu ouvi uma pregação falando se na geração de Sodoma e Gomorra passou por tal juízo que não tinha nenhuma Bíblia, imagina nós que nada em Bíblia. Isso foi há mais de 20 anos atrás. Então você pega hoje como a gente nada muito mais profundamente em materiais teológicos aí que dá para conhecer Deus. Então a pessoa não tem a desculpa de não querer conhecer Deus, porque hoje tem muito material, não ter tempo, assim conforme a tecnologia aumentou. Então a gente tem muito conteúdo, e, aliás, muita informação e pouco conteúdo, tá? Então até essas gravuras é interessante. A princípio eu não gostei muito dessa cor, mas isso não quer dizer nada, não muda o fato do material aqui, o que foi ótimo, fabuloso. Para quem acompanha o canal vai ver que eu achei fabuloso isso. E eu ainda acho que é melhor do que o da NA, que é laranja, aquela cor. A cor vem agredindo muito a vista, eu acho. Então esses conchetes bonitinhos, esses detalhes que a BV Books apresentou. E agora vamos para o texto. Eu quero falar sobre isso, que é o principal aqui. Tá. Esse quadro aqui você vai ter nela, acontece muito também na King James. Então, vamos colocar aqui que isso aqui é como se fosse um quadro de dados históricos, sabe? Alguns detalhes assim, um pouco difícil porque fala muito do original, é legalzinho, mas não é aquela coisa gigantesca assim que você pode falar, nossa, que conteúdo profundo. Não chega tanto a isso. Os comentários em si são ótimos, a gente vai falar disso porque são os reformadores. Eu vou pegar a introdução para vocês entenderem comigo. Introdução de Gênesis, autor e data. Tá vendo que ele é bem aberto, então assim, não é tão profundo conforme outras bíblias de estudo, tá? O conteúdo, história primitiva, criação de dilúvio e dispersação, história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui é como se fosse um esboço, tá? Eu vou sair de Gênesis e vou lá para o Novo Testamento, que foi o que eu li, que eu estou mais familiarizado sobre em cima do material que eu vou falar. Tá certo? Então ela termina Malaquias, ela já entra o Novo. Aí ela vai dar o Novo Testamento, né? No caso, o Novo está no Antigo velado, o Antigo está no Novo revelado, o fruto da reforma, introdução ao Evangelho de Mateus, como eu disse, autor, em que as Bíblias normalmente têm data, conteúdo, o nascimento de Jesus. Esses títulos aqui é como se fosse esboço, tá? De forma maior escrita, vamos pôr assim. Mas não é nada assim, ou que esboço. Entende? Como que eu vou falar? Aquele esboço. Eu vou pegar uma Bíblia que vocês vão entender. É um esboço. É como se fosse isso aqui, ó. Tá vendo? Conforme tem em outras Bíblias, só que de forma diferente. Maior, digamos assim. Tá? O quadro informativo, como eu disse, esses quadros são informativos. Não diria que você deveria adquirir a Bíblia por causa desses quadros, não. Vou dar um exemplo aqui em James, eu parei nela na época. No livro de Esther, e ó, ela sempre tem isso, ó, detalhe da palavra, sabe? Eu vou pegar um outro quadro aqui para que você possa entender. Um outro quadrinho. Só que assim, ela tem mais frequência do que na King James, tá? Olha lá, ó. Tá, ela vai trabalhar em cima da palavra original no hebraico, geralmente. Tá? E esse quadro é mais profundo, tratando de uma forma mais abrangente, assim, isso você pode dizer. Tá, ela tem os textos embaixo, caso você queira acompanhar, em cadeia, tudo, tá? Isso é legal. O texto em coluna.
A letra do texto é um tamanho favorável. Os comentários, como sempre, não é tão favorável assim, mas a forma da letra ajuda e o papel ser branco ajuda bastante na leitura. Mas a princípio, se você vier de uma Bíblia com letras maiores, você vai achar ela meio pequena. Vai achar aqui principalmente no quadro muito pequeno. Mas nada assim que mude de forma significativa a formação do texto. Então, assim, sempre que você abrir, quando é uma palavra de Deus, alguma coisa assim, ela vai tratar em vermelho, tá? Isso é legal pra caramba. Embora já vinha na Spurgeon tratando dessa forma, quando era Deus falando. Essa, a princípio, eu achei que ela era tipo C.S. Lewis. Eu vou pegar aqui, só pra vocês saberem que livro que eu tô falando. A princípio, eu achei que o quadro seria tipo da C.S. Lewis, sabe? Alguma coisa copiada e tal, nada tão significativo, mas ela traz umas informações bem interessantes. De início, não, mas mais por meio dos evangelhos eu achei profundo. Tá, então os comentários sempre vai estar, eu só vou estar lendo o final do comentário para você saber quem escreveu. Por exemplo, esse comentário aqui de 5,19 foi Lutero, tá? Você pega, por exemplo, esse comentário de 5,39 foi o Tyndale. E você vai ver muito comentário de Calvino, ó, Tyndale, Lutero, Tyndale, Lutero, Calvino, tá? Calvino. Então isso é fabuloso nela. Ela tem escatologia protestante e o rigor com o catolicismo. Isso aqui, mais uma vez, é como se fosse um informativo. E esse eu acredito que seja o revisor ou o autor em cima que está trabalhando nesse trabalho, tá? Então, assim, é sempre esse informativo, tá? Os comentários voltando, Lutero. Então não tem como você falar mal dos comentários. Tem alguns detalhes assim, tá? Philip Melanchthon, é fabuloso essa parte aqui, então esse informativo é para colocar 10. Você passa a conhecer alguns reformadores, como funcionou, e te ajuda a entender bastante. A reforma protestante, centralizar na palavra de Deus, são coisas bem interessantes, tá? Eu recomendaria, se você tem dinheiro para comprar uma Bíblia e for pagar o preço, ela é reformadores. Os comentários de Lutero, Calvino e os outros reformadores não tem como você não dizer que é bom. A gente pode colocar que é uma Bíblia calvinista, tá? Por vários fatores, muitos comentários de Calvino, lembrando que Calvino não tratou de forma profunda o Apocalipse. Ela vai falar disso, é uma Bíblia bem histórica. Então eu seria que reformadores, eu diria que é uma Bíblia mais histórica. Então assim, se você tem 200 e pouco, vai gastar 200 e pouco numa Bíblia, eu não recomendo comprar essa, pelos comentários. Aqui no caso, se você for comprar esses comentários dos reformadores, eu vou estar colocando a capa aqui, ó, vai ficar um pouco caro, ou muito caro. Tá? Então, assim, ela tem um resumo histórico. Eu gostei muito, principalmente ali no Novo Testamento, o comentário de Romanos. São os reformadores, então não tem como você criticar assim de imediato. Mas, a princípio, quando eu peguei ela, que eu vinha com a letra maior, eu achei pequena, achei os comentários pequenos. E aqueles dados no quadro, com aqueles outros quadros de página, igual eu mostrei para vocês, eu achei que era, tá vendo, a gravura. Aqui, ó, isso aqui eu, a princípio eu achei meio ruim, sabe? Achei muito simplesinho, achei que, como eu disse, aquele encher de linguiça, sabe? Que é para preencher, só para falar que tem material. Mas não, aí depois ele vai se aprofundando, vai ficando mais técnico, eu achei que melhorou bastante. É uma Bíblia ótima, mas igual eu tô falando assim, se você tem dinheiro, que é uma Bíblia mais profunda, comparado com uma NAA, uma Thomas Nelson, não é o caso, tá? É diferente, mas se você tem a oportunidade de talvez ter alguma promoção e comprar mais barato, esses dados assim, por exemplo, são fabulosos, já Cormin, então são dados interessantes. Mas se você vai gastar 200 e pouco, eu recomendo você gastar em outra Bíblia, entende? Agora, se você conseguir comprar mais barato, uma promoção, eu vou dar o exemplo aqui da Almeida. Vou pegar ela. Na Almeida, se eu não me engano, eu paguei 200 e pouco quando eu comprei. Ela tá na promoção. Ela tá na promoção na Plenitude, tá 100 e pouquinho. Então, se eu fosse vender ela, eu paguei 200 e pouco, eu venderia por uns 150. Mas tá mais vantagem você comprar na Plenitude do que comprar a Almeida, entendeu? Usada. Então tem esses casos. Um marcador só, eu acho que toda Bíblia deveria vir com 2, até porque isso aqui não é caro. Por exemplo, C.S. Lewis aqui, ó, um só, deveria vir com 2, sabe?
Isso eu acho que é uma pisada de bola. Não é uma coisa tão cara, mas é para servir o próximo também. Eu espero que eu tenha ajudado. Esteja servindo nos comentários. É muito bonita mesmo. Para quem acompanha o dia que eu abri, eu achei muito linda. E é linda. Mas os comentários são profundos, não tem como você criticar os reformadores, mas tem Bíblia aí mais teológica aí no mercado, tá bom? Por esse valor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Desculpa ter falado um bocado, não é a intenção, mas é poder tratar sobre o assunto. Obrigado por participar. Graça e paz. Até breve.